Olá, eu sou a Mauri da Rocha e você está no Sou Negócios. Hoje a gente vai falar aqui de um assunto bastante importante, que é a sucessão, mas no campo, no agronegócio. O agronegócio que a cada dia que passa é cada vez mais relevante em nosso país. A gente já sabe disso, que é um dos setores mais importantes do Brasil. Mas, claro que lá também tem alguns problemas jurídicos, né, que acaba enfrentando. E então é isso que nós vamos discutir hoje aqui no Sou Negócios. Roda a vinheta. Pois bem, então, para esse bate-papo desse dia de hoje aqui, para falar da sucessão no campo, nós, claro, temos um convidado especialíssimo, mas também eu quero chamar aqui e apresentar os meus colegas do Sou Negócios, o Rogério Gomes, como é que vai? E também o Fernando Azevedo e o Theo William. Essa é a equipe, o time do Sou Negócios, que hoje nós teremos o prazer de entrevistar ele, que é desse ramo e que é advogado, mas que atua no campo. Tanto é que, olha só, a identidade dele, eu vou chamar então para esse bate-papo o doutor Caio Godoy, que é carinhosamente conhecido, e até vou pedir para ele explicar isso aí, doutor da roça. Seja muito bem-vindo aqui ao Sou Negócios, que a gente está aqui pelo YouTube, pelo Facebook, pela TV Artes de Jaguariúna e também os nossos queridos ouvintes na Rádio 9 FM de Jaguariúna, um abração ao Billy lá da rádio, e também na Cabocla FM de Arthur Nogueira, um abraço para a Ilane e também para a Fátima lá. Caios, doutor da roça, como é que surgiu essa ideia de ter esse nome? Também você que eu sei que tem um seu programa também. Seja muito bem-vindo ao Sou Negócios. Olá, pessoal. Primeiro, gostaria de agradecer o convite de vocês. É um prazer poder estar trocando essa prosa aqui hoje com vocês. E deixa eu mandar lá um abraço para o Billy. Ele mandou um abraço para todo mundo. Hoje eu estive lá, senão ele depois briga comigo. Bom, vamos lá. Doutor da Roça. Doutor da Roça é realmente... Ele surge pela a minha necessidade, a minha vontade. Eu venho de uma família de produtores rurais, eu sou de uma cidadezinha pequena, a metrópole do Artina, com seus 11.500 habitantes. Aí saiu eu e minha mãe, a gente conta ainda para a cidade ficar um pouquinho maior. E a família toda é de produtor rural, né, até hoje. E a gente vê o que passamos, né, como família, como produtores. Então, na minha formação, tanto na administração de empresas quanto no direito, eu tento chegar dentro da porteira, vamos assim dizer, né? O meu foco é atender o pequeno e o médio produtor, a pequena e a média agroindústria. É isso que a gente quer, levar essa informação, porque a carência é grande. E aí veio o doutor da roça, que é essa figura que vocês veem, que trabalha assim todo santo dia, vocês me conhecem, está sempre assim, porque realmente o meu cliente está na terra, e a felicidade começa para mim quando o asfalto termina. Pô, que legal, isso dá até uma proximidade, né, com o público que você lida, né, e atua. Muito bem, Rogério, bate-papo de hoje, dessa noite, de hoje, aliás, né, promete bastante aqui no Sou Negócio, né? A gente está falando aí para algumas mídias, para várias mídias, e falar aí de sucessão no campo, né? Que interessante, né? O doutor da roça aí, dentro do direito, e leva lá para o campo. Como é que tá, Rogério? É verdade, Mauri. Olá, ouvintes, internautas, quem está acompanhando aí o Sou Negócios. Muito obrigado, doutor da Roça, por estar aqui com a gente, que bacana demais. E aí o assunto é a sucessão no campo, né? Quando a gente fala de sucessão, que é um dos assuntos tão importantes, né? E críticos também que a gente tem, com certeza, na área rural, no agronegócio, né? As pessoas estão preparadas para essa sucessão? Na tua experiência, doutor Caio, como é que é essa preparação? E se as pessoas estão preparadas para isso? Eles pensam nisso? Bom, vamos lá. Rogério, essa é a principal questão. Na maioria, mas eu posso falar para você que na grande maioria das vezes não estão preparados. Sabe? O assunto sucessão, infelizmente, ele não é colocado na mesa, ninguém traz para dentro de casa. Né? Nós estamos falando do produtor rural, e você tem aí 90% das propriedades rurais ainda como empresas familiares.
E na empresa familiar, o problema de casa vai para a empresa, o problema da empresa vai para casa, e se gera um grande conflito. As pessoas não gostam de sentar e conversar, só que é certo que haverá sucessão. Ou no momento programado, né, no momento que o patriarca ali vai realmente passar o bastão, porque a sucessão simplesmente ela se resume nisso, em passar o bastão, ou por um motivo de morte, por isso que a pessoa não gosta de falar, assim vai falar, fala, mas não vou morrer agora, precisa falar disso, e não é assim, né? Então, não se preparam por falta de conversar em casa, né? E é por isso que a gente tem um índice aí, estudos recentes, pesquisas da Fundação Getúlio Vargas, aonde menos de 17%, o número desse, de empresas, de produtores rurais que chegam na terceira geração, né? Então, é aquele velho ditado, né? Que é o pai rico, o filho nobre e o neto pobre. Olha só, chamar o Theo para o nosso bate-papo aqui, Theo. Parece até que falta um pouco de informação, né, para o pessoal lá do campo, né, com relação a essa questão da sucessão. Seja muito bem-vindo, Theo. Olá, Mauri, olá, Rogério, olá, Fernando, grande doutor da roça, figuraça, que eu tive o prazer de almoçar recentemente, foi quando surgiu a ideia desse bate-papo. Mauri, eu acredito que mais do que informação, talvez seja questão de tabu, né? Como o próprio doutor da roça falou aí, tem a questão de não ter a cultura da sucessão, mas tem a questão também da pessoa não se preparar para algumas intempéries da vida, como, por exemplo, a morte. Aí eu pergunto para o doutor da roça, é o seguinte, preparar uma sucessão no sentido de um processo, né, sucessório, é a chave para garantir a sucessão, ou sucessão no sentido de um sucesso grande das empresas no setor agropecuário, agroindústria e agrícola? Olha, Theo, obrigado. Foi um prazer o nosso almoço, viu? Gostei bastante da nossa prosa. Com certeza, essa falta de diálogo, porque o que acarreta a falta de diálogo? Na verdade, você tem um patriarca que lá quando ele começou, 30, 40 anos atrás, ele teve uma ideia, ele que tinha ali, eu vou plantar milho, eu vou plantar café, eu vou criar gado, eu vou cavalo, seja o que for. Mas a iniciativa é dele. Então, ele tinha os contatos, ele que tinha um cliente, ele que tinha, na época, o networking dele e tal. Então, essa motivação vem dele. E nem sempre você consegue passar isso para os seus sucessores, né? A gente não tem que criar herdeiros, você tem que criar sucessor. E você tem que tentar, de alguma forma, passar isso. E como você passa isso? Trazendo para a realidade, para o dia a dia, né? Então, assim, vamos falar uma família de 3 irmãos, então que um saia e vai fazer medicina lá em Belo Horizonte, e que fiquem 2, e você ali começa a identificar aquele que se dá melhor no campo, aquele que fica melhor aqui, a menina é melhor nas compras, na gestão, e aí você começa a investir no seu sucessor, né? Além de, obviamente, vai fazer uma faculdade, seja ela cada um dentro da sua aptidão, na sua vocação, mas aí você começa a investir nele para que realmente tenha essa sucessão, seja uma sucessão, entendeu? Porque não vai cair no colo. Que vai cair, todo sucessor que está nos ouvindo aí, vai cair. Agora, o que vai cair vai depender muito de você, sucessor. Você vai ter conflitos de gerações, conflitos de interesse, mas cabe a você, com todos os recursos que nós temos hoje, dar essa iniciativa de levar, sentar e conversar, e colocar isso e ver, olha, então eu faço isso. Passe por toda, seja um ara, seja uma fazenda, seja o que for, seja a roça que for, a sua lavoura, passe por toda ela. Sabe? Assim, não adianta você ter um Ares e querer só montar no cavalo, sabe fazer a cama do cavalo, sabe o que ele come, quanto que esse bicho bebe d'água, você sabe os esportes que estão, hoje em dia a gente tem uma facilidade, vamos importar sêmen, né? Eu tenho clientes de café, hoje em dia fazer cápsula, não é o seu pai ou o seu avô que vai fazer isso, cara. Sabe? Você tem que ter essa iniciativa, né? E se você tem paixão por aquilo, você vai ter uma sucessão na sua sucessão. Muito bem. Fernando, seja muito bem-vindo. Você que é sociólogo e também especialista aí, né, tem especialização em economia, está falando, né, dessa coisa da sucessão, também a parte de administrar. Chama você para esse bate-papo aí. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mauri. Prazer estar com o Rogério, Theo.
com o Caio aqui, que aceitou nosso convite. Um grande abraço a todos que acompanham o Sou Negócios. Caio, os problemas de sucessão, eles acontecem no agronegócio, acontecem também nas empresas no meio urbano, né? Mas talvez até para chamar a atenção daqueles que nos acompanham, na tua experiência, o que você poderia dar de exemplo para nós de problemas que acontecem com as empresas agrícolas, com o mundo do agronegócio, quando um plano de sucessão não é bem feito, não é planejado? O que acontece quando, por exemplo, como o Theo mencionou, o que você chamou de patriarca do negócio, ele repentinamente, às vezes, se vai e os filhos e netos ficam e o planejamento de sucessão não foi feito? Que tipo de problema essa família pode enfrentar? Bom, vamos lá. Infelizmente, não sou eu que estou falando, isso acontece mais de 80% das vezes. No produtor rural, quando você está falando em propriedade agrícola, brincando, mas é uma verdade, vira arrendamento de cana, né? Porque assim, quando você está com a terra parada lá, as usinas vêm e arrenda. Todo mundo vai dizer, não vou ter essa dor de cabeça, arrenda para a usina. Então, assim, é normal isso acontecer, né? Porque se você não participou, se você não conhece o dia a dia, se você sentar ali naquela cadeira, você não sabe quem é o fornecedor, você não sabe de quem comprar, de quem vender, quem são os clientes, como atender, mas assim, com 1 mais 1 dá 2, você vai quebrar. É só uma questão de tempo, mas isso não vai perdurar, né? O que normalmente fazem, se as pessoas não têm interesse, elas acabam trazendo uma consultoria de terceiros, tentam contratar alguma coisa e levar isso para frente, e tem exemplos de grandes empresas que já fizeram isso. Mas, na grande maioria das vezes, se vende a terra, vai virar condomínio, vai virar arrendamento de cana, alguma coisa assim. Mas eles não conseguem dar continuidade. Não tem como, sabe? A gente está falando de propriedade rural e de lavoura, ou seja, de animal, mas, assim, a peculiaridade é tão grande, sabe? Não adianta, você pode ter feito administração de empresa em Harvard, não importa isso, porque principalmente em vida você tem que tirar do seu patriarca aquelas coisinhas, sabe? Tem uns detalhes que vão fazer toda a diferença. Como eu disse, ele começou, tem algum detalhe ali da terra, tem algum canto ali, olha, aqui eu já tentei fazer e não dá, alguma coisa que você vai tirar isso dele numa conversa informal no seu dia a dia, num almoço de família, sabe? Não é só sentar e aquela dureza de conversar, aquele assunto pesado, não. E você vai tirando e vai tentando transportar para você esse bastão. Mas o que ocorre na grande maioria das vezes, com certeza, infelizmente, vira cana, vende, arrenda, faz qualquer coisa, mas não há continuidade. E, segundo estudo, mais de 80% das vezes ocorre dentro do produtor rural. Ô, Caio, assim, Oi. Eu vou falar pela percepção que eu tenho, tá? Okay. Nesse momento, inclusive, eu estou em Londrina, né? Um polo fantástico de várias culturas agrícolas. Sim, sim. Eu venho de uma família que lá no Paraná tem algumas fazendas, algumas pequenas propriedades. E o que eu enxergava, né? E hoje a percepção que eu tenho é diferente. Os 3 filhos, aquele que ficava, 1 ou 2 saíam para estudar e não voltavam mais. E aquele que ficava sem estudo. No máximo, uma escola técnica. Sim, com certeza. A questão da experiência, da expertise adquirida na lida com o pai lá no solo. Dia a dia. Hoje, o que eu percebo é o seguinte, que apesar dos números mostrarem que apenas 17% das propriedades rurais chegam à 3ª geração, a gente percebe que aqueles que ficam estão ficando muito mais estudados, eles se prepararam muito melhor através da academia. Por exemplo, nós temos o exemplo aí em Olambra, da FAAGRO, que é um sucesso na área de agronegócios. Explica como que funciona. Não é contraditório, ao mesmo tempo que poucos ficam, mas os que ficam mais qualificados? Não deveria ter um sucesso maior? Olha, Theo, só ficou um pouquinho ruim, mas acho que eu compreendi. Para mim só estava um pouquinho ruim o seu áudio.
Então, isso que você falou é a mais pura verdade, né? Antigamente, e eu falo isso por conta da minha própria família, antigamente todo mundo saía porque ficava na roça quem não tinha estudo, né? Essa era a realidade. Você vai estudar, você vai para a cidade grande, né? Você teria que fazer um colégio, seja o que for, numa cidade grande. E hoje, para vocês terem uma ideia, mais de 50% das startups que existem no Brasil são voltadas para o agronegócio, né? Que realmente é o que leva esse país. Aquela imagem do tratorzinho carregando o país é fantástica, né? Então, assim, hoje poderia-se ter até mais, ser mais, vamos falar assim, ser mais aproveitada essa sucessão. Mas devido aí, nós vamos entrar até em consolidação de mercado, as grandes empresas. Você vê hoje está na mão de poucas, né? Você pega a cana-açúcar. Tem uma grande usina aí, uma multinacional, que comprou quase todo mundo. Então, assim, quem fica está estudando? Com certeza. Muitos vão e voltam. Esse êxodo está sendo absurdo, na verdade, né? Porque, às vezes, voltando à minha família, era uma terrinha, né? Era um sítio, uma fazendinha, que acabou hoje tem um valor enorme. E eu estou falando tanto no valor agregado de produção, quanto o valor financeiro da própria terra, né? Mudou muito. Então, assim, os filhos trazem essa nova tecnologia, as novas ideias, a nova motivação, e com, obviamente, o gabaritados academicamente. Então, ele está bacana, ele está apto a isso. Não tenha dúvida. Antigamente, bom, eu participo da AgriShow todo ano, teve ano passado, mas você entra hoje dentro do chamado trator, de uma roçadeira, parece um Boeing, rapaz. Quem que consegue? Você não sabe nem... Quando precisa, tá o caboclo lá dentro. Quando treina, anda sozinho. Porque, assim, é um absurdo a tecnologia daquilo. Então, para você hoje pilotar, fala até pilotar um trator, se você não conhecer o mínimo de informática, você não consegue. Então, assim, essa tecnologia, que é o Agro 4.0, não é, que está se trazendo, ele tem que estar dentro da propriedade, porque quem não tem esse agro, a conectividade, que é uma falha, uma brecha que a gente tem enorme no país, na zona rural, na falta de conectividade, mas quem não traz a tecnologia para dentro da porteira, ele não é competitivo. Né? Ele não consegue competir porque ele não consegue, no mesmo hectare que ele tem plantado, ser tão eficiente quanto o vizinho dele que está trazendo uma tecnologia. Então, estudar hoje para estar na roça é obrigatório. Né? Você não consegue mais manter uma propriedade, seja o que for, qual seja a cultura, independente do que for. É o que eu falo, cavalo, antigamente era uma coisa, eu falo sempre cavalo porque é a minha paixão, está aí atrás, meus cavalos. Rapaz, hoje em dia é absurdo a genética, o que custa, né? E nunca foi assim. O gado, você vê como nós somos, nossa, não tem mais, nós somos 210 milhões de habitantes, tem 220 milhões de cabeças de gado nesse país, tem mais boi do que gente nesse país, né? Então, assim, estamos importando agora, começar a importar gado da Argentina, mas, assim, o estudo hoje para se manter na roça, seja o tamanho que for sua roça, ele é primordial. Não se... aquela história, na roça fica quem não estuda, isso já acabou, já faz algum tempo. Eu queria pedir licença para os colegas do Som Negócio. Eu acabei de receber na minha mão, você falando de tecnologia, mais do que tecnologia, a questão do design, de coisas muito sofisticadas que antigamente não faziam parte do mundo da roça. Isso daqui é um catálogo do leilão especial, né, de Nelore, do Cícero de Souza, aqui em Londrina. Olha a qualidade desse material. Coisa linda. Cara, isso é uma coisa que antigamente não se via em momento algum no agronegócio. E aí a gente talvez seja uma das explicações da produtividade, da história do agronegócio está carregando o país nas costas, não só pela tecnologia, mas também pela sofisticação da gestão, do material apresentado, da qualidade do seu rebanho, da sua produtividade. Assim, Theo, só para te cortar rapidinho, hoje se compreende mais que uma propriedade rural é uma empresa, entendeu? Aquilo dá lucro, faz comércio, entendeu? Aquilo você tem é uma empresa, só que é uma empresa na terra, mas é uma empresa como outra qualquer.
E nesse ponto, a gente tem ainda um número esmagador de propriedades rurais e produtores que ainda estão na pessoa física, não são pessoas jurídicas. E aí, é um tema assim que a gente tem no escritório sempre. A pessoa física ou jurídica, doutor? Isso vai depender de muitos fatores para saber. Mas, assim, tem que se atentar. Assim, na hora, principalmente na sucessão, isso faz uma diferença considerável. Caio, voltando ao tema aí, esse da sucessão, como se você estava nos exemplificando, o produtor que tem alguém da sua família que estuda em um curso superior, se especializa, certamente ele traz bagagem de conhecimento até para pensar um pouco mais em planejamento de sucessão também, né? Mas é claro, o país é muito grande e nem sempre isso é possível. Eu queria que você colocasse aí para o nosso público do Sou Negócios quais seriam as tuas primeiras sugestões para quem quer pensar em planejamento sucessório nas empresas do campo. O que essa pessoa deveria se preocupar? O que esse produtor deveria se preocupar, sua família? Que tipo de providência mínima ele deveria tomar para começar a pensar num projeto de planejamento de sucessão para o seu agronegócio? Bom, vamos lá. Aí a gente pode dividir em duas fases, Fernando, em duas partes. Primeiro, na gestão, tá? Que essa gestão seria o quê? Primeiro é o que a gente falou até agora, sentar e falar sobre sucessão, começar a identificar sucessores, trazer isso para o dia a dia, seja o patriarca, tem esse conflito, né, de gerações, de interesses, começar a se entender, né? É o primeiro passo. Depois, qualificar esse sucessor, né? Então, seja, obviamente, hoje em dia, a universidade, mas com cursos, né? Nós temos órgãos do governo, Senar, Sebrae, que oferecem cursos até de sucessão, né? Ótimos cursos, aí que tá, até gratuitos, né? Você tem coisa boa hoje em dia, mas tem que buscar, né? Não, tudo você tem que buscar, você tem que ter um interesse. Então, na parte de gestão, na parte realmente administrativa, é participar do dia a dia e trazer isso, começar a identificar para que esse bastão ele vai ser passado ou pela morte, mas a pessoa só pensa, que morrer, não é. Talvez seu pai vai querer parar com 70, 75, não sei. Vai falar, chega, toca, não aguento mais troço, não é verdade? Rapaz, pelo amor de Deus, pega isso aqui pra você, que já chega, não quero mais saber se vai chover, porque né, produtor rural depende de São Pedro, depende de um monte de gente, né? Acende vela para todo mundo, pelo amor de Deus, né? Então, assim, não é só morte, pode ser uma doença, e pode ser, é impressionante, porque pode ser uma coisa que deixe o patriarca 90 dias fora, se o cara quiser viajar, ou por doença, você tem que ter o controle. Se você está ali no dia a dia e quer tocar aquilo, então, na gestão, na administração, é realmente estar próximo, é conhecer a sua gestão, a sua propriedade. Assim, desde aqui de baixo, assim, como que é a cama, como faz a cama do cavalo que ele come, até se interessar por uma inseminação de um garanhão que eu vou trazer do Texas, tá, beleza. Mas você tem que conhecer. Isso é válido, obviamente, no agronegócio e para outros, mas fazer parte. E aí nós temos o lado que aí, como meus clientes me chamam, que aí o advogado vai falar, que aí é a parte jurídica, que é o quê? A constituição da Tarda Holding, né? Que aí é o que todo mundo vamos falar assim, é a solução, né, para isso, juridicamente falando, e realmente a holding é um instrumento que hoje nós temos para começar a formalizar a sucessão. Então, o que é holding? Né? Nada mais é do que, vamos supor que essa propriedade rural, o pai tem as propriedades dele, tem casa alugada, tem salão. Única coisa, você vai começar a integralizar isso dentro de um contrato. Né? Então, você vai sair da pessoa física e você vai transformar isso numa pessoa jurídica e você vai chamar a fiarada toda e cada um vai ser cotista. E aí alguns vão poder palpitar um pouco mais, que é o sócio administrador. Né? Aquele irmão que foi para BH, deixa ele só de cotista. Vem palpitar. Você não assina, você não pega dinheiro pela empresa, você não faz nada. Você é sócio só. Agora, nós aqui vamos ser o quê?
sócio-administrador dessa holding. O pai vai fazer a cessão, vai fazer uma doação para os cotistas, para os filhos, vai manter o poder, porque ele vai deixar a reserva ali de usufruto, enquanto ele tiver ali, a rédea está na mão dele. Aí tem vários, né, pormenores, mas o planejamento sucessório, você fala aí de uma proteção patrimonial, porque assim, contra terceiros, contra dívidas, tal, você tira isso e protege, você blinda dentro de uma holding. Aí não vamos falar da eficácia tributária, né? Porque você imagina assim, se esse patriarca tem imóveis alugados na pessoa física, ele está pagando aí os seus 27,5%, né? E pior, quando vai vender 15% de lucro imobiliário, e quando você está dentro de uma holding, isso já muda, né? Porque o imóvel dentro da holding, ele pode ser até estoque. Aí você tem que falar com o seu contador que ele sabe disso. Vou considerar até estoque o seu imóvel. E aí muda totalmente a concepção. E aí você vai colocar na holding os cotistas, que são os seus filhos, que cada um vai ter lá a sua participação. Você também ali tem várias cláusulas, principalmente são 4 de nome bem confuso, mas que são importantíssimos e faz a diferença, que é vou até ter que ver se tem aqui, porque eu sempre me confundo, vou fazer inaliabilidade, ou seja, você não pode dar nenhum bem dali em garantia, você não pode alienar, você não pode levantar nenhum dinheiro em cima dele, ninguém vai poder fazer isso. A impenhorabilidade, não vai colocar em penhor, não tem como você fazer isso dentro de uma holding. E você tem a incomunicabilidade, o quê? Porque nós estamos falando do sucessor, né? Mas o sucessor casa, né? O sucessor tem filho, e normalmente hoje em dia não casa uma vez só, ele já casa 2 e já tem um filho cada uma. Então, o que acontece? Pode ter 6 no casamento e 12 filhos, Grama. Não vai ter nada a ver. O que está aqui dentro é nosso, vai ficar para a família. Entendeu? E às também, vezes, desculpa, às vezes o patriarca casa de novo também, né? Com certeza, não tenha dúvida. E tudo isso está garantido. E a reversão é o quê? Se um filho falecer antes do patriarca, né, então ele morreu antes, vai ser distribuído as cotas. Então, assim, a holding, ela te protege, ela traz o benefício e é o que todo mundo quer. Só que, eu vou ser bem sincero, aí vem eu acho que a maior dificuldade quando você fala, e é por isso que eu acho que graças a Deus eu estou nesse caminho e tenho a minha luz, porque é o seguinte, quando você vai falar com um produtor rural, quando você entra numa propriedade rural, pode ser grande, tá? Média, pequena, mas não é só o pequeno, porque quando fala produtor rural, todo mundo imagina aquele capial fumando um paierozinho dele ali, de chapéuzinho, não é assim não. Né? Você tem um cliente meu que tem 2.000 cabeças de gado, você vai lá e ele tá assim, mas o que ele fatura por ano é uma empresa de grande porte na cidade. Então, assim, mas a dificuldade realmente é você trabalhar a mentalidade, sabe? Quando você pega muitos antigos, é difícil você começar a falar isso. E ainda mais quando você cai em grandes... participei de um cliente meu, um grande frigorífico que eu estava querendo comprar ele, nós fomos numa reunião, o rapaz falou meia hora, 20 minutos ele não entendeu, porque ele não entendeu 20 ou 10. O que o rapaz falou de termo em inglês, que não sabia. Resumindo, tem uma parte do processo de fusões e aquisições, o famoso M&A, né, que seria o caso, que eles chamam de earn-out. O earn-out, e ele falando isso na nossa reunião, meu cliente falou assim, acabou o advogado da consultoria, o engenheiro agrônomo explicando tudo, o senhor vai ter que ficar 1 ano no processo, passar e tal. Ele falou, o senhor entendeu, seu João? Ele falou assim, olha, compreendi tudo, bacana. Ele falou, só que vocês têm que me apresentar logo o Arnaldo, né? Então, rapaz, ele não tinha entendido nada. O Arnaldo, a gente tá falando do Arnaldo. Então, assim, não adianta. O linguajar, o modo de falar, o modo de levar essa informação, que é o que me preocupa muito, sabe? Eu tenho, graças a Deus, bastante artigo escrito, hoje em revista, jornal, portal, mas eu escrevo para uma criança entender, sabe? E não é menosprezando, não é nada disso. Eu não trato com o CEO, com o CFO, com o CEO, não trato com isso. Eu trato com o pai, com a mãe, com o filho do seu Zé, com a mãe dele, entendeu? Então, assim, é um universo diferente, é um universo que tem as suas peculiaridades, não só no trato, como na lei. Existem os benefícios, tem muita coisa. E a falta de informação, infelizmente, ainda é gigantesca, né?
Então, por isso que eu sempre falo para eles, procurem a sua cooperativa, a sua associação, seu sindicato, seja o que for, mas se informe. Não assine nada antes, sabe? Não vai assinando, não vai acreditando em tudo que fala. Sabe assim, tente se pelo menos ter um respaldo de alguém de fora. O grande já tem que fazer isso. Né? O grande, quando vai assinar um contrato, ele já fala, doutor, se eu ler aqui, imagine o pequeno, arrendamento, que é uma prática que, nossa, é comum, dia a dia no agronegócio. O que eu pego de arrendamento que não tem contrato, tanto que existe já defesa de contrato verbal, porque eles não fazem contrato. Aí você investe, né, as benfeitorias, aí ele vai lá, planta, constrói, e aí o dono da terra toma. E aí cadê o contrato? Aí você precisa de prova testemunhal. Rapaz do céu, isso dá uma dor de cabeça, não tem fim. Porque não fez um papelzinho desse daqui, ó. Um papelzinho desse, tá bom. Hoje em dia não precisa reconhecer firma, não tem mais essas coisas, né? Um monte de coisa. Pô, faz um papel, sabe assim? Conversa bastante e só põe no papel. É bom para mim, é bom para você. Muito bem, bate-papo excelente aqui na noite, nesse dia de hoje. Eu estou acostumado a falar da noite que a gente fazia o programa só à noite, mas a gente está aqui agora em qualquer horário. Você que está nos assistindo, agradeço demais a sua audiência. Você que está nos ouvindo também, agradeço a sua audiência. Aproveite, você que está aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, também dê o seu like aqui. Esse papo maravilhoso aqui com o doutor, né, Caios, né, que é o doutor da roça, que tirou esse tempo para trazer aqui informações, inclusive, olha, mandando aqui uma boa noite, né, um abraço para a gente aqui, o Jorge Benedetti, que também, né, é de uma empresa, né, Rogério, que também é sucessor lá, né, na empresa dele, eu acho uma empresa familiar também, né, e mais gente dando um alô para a gente, uma passadinha aqui, né, elogiando aí a explanação também, achei que foi fantástico esse nosso bate-papo, muito esclarecedor, muita luz aí sobre, né, essas questões, né? E eu queria ver com meus amigos aí se eles querem mais algumas perguntas, que infelizmente a gente está chegando mais uma vez ao final de mais um Sou Negócios. Lembrando que você assiste pela TV Artes, você assiste no YouTube, no Facebook, você ouve pela rádio Nova FM de Jaguariúna e também pela rádio Cabocla de Arthur Nogueira. Eu só tenho a agradecer aqui a presença de todos vocês, o Rogério, o Fernando, o Theo, e também, é claro, o doutor da Roça aqui, abrilhantando esse nosso bate-papo. Meus amigos, mais alguma pergunta? Aproveitem que está no finalzinho. Fernando, vai lá, Fernando. É só uma questãozinha rápida que eu queria abordar com o Caio, que acho que talvez valesse a pena, uma ideia que ele queria a opinião dele a respeito, né? Nesse processo de planejamento sucessório, Caio, inclusive para chegar em algumas dessas etapas que você mencionou, que são muito relevantes, muito importantes, é muito importante também que exista a preocupação do proprietário rural com a documentação da sua terra, né? Com a documentação da propriedade da sua terra, né? Eu me lembro que muitas vezes, e no meu tempo aí de mercado financeiro, a gente trabalhava algumas operações estruturadas para grandes empresas do agronegócio que queriam dar terra em garantia, e muitas vezes a gente não conseguia colocar aquilo no pacote de garantias, porque a documentação daquela terra, no cartório daquela região, especialmente quando se envolvia coisas no Nordeste do Brasil, no estado da Bahia, norte de Minas Gerais, estava totalmente complicada, não regularizada, e aquilo não dava para aceitar. Então, eu imagino que é importante também que o produtor tenha isso em mente, né? De que a documentação dele, quanto mais estiver em ordem, melhor para facilitar, inclusive, o planejamento sucessório e aqueles que vão sucedê-lo, inclusive numa situação de emergência, como você bem mencionou, né? Olha, é de tal importância que nós, o Luiz está aqui, é testemunha, nós no início do ano, foi um dos primeiros vídeos do canal, eu falo sobre, a gente fez acho que um título era Calendário Rural, sobre todas essas obrigações, sabe? Então, assim, sempre mantenham uma matrícula atualizada. Agora está chegando a época do CAR, entregue seu CAR, seu CCIR, sabe? O seu ITR, mantenha tudo isso em dia por conta disso. O produtor rural, ele, para tomar um crédito, rapaz, ele tem que levar tudo isso, e algumas instituições, faz 10 anos que meu cliente pega crédito para safra de milho, e todo ano ele tem que levar a mesma coisa, sabe? Então, assim, existe uma burocracia muito grande. E a atualização documental, principalmente no agro, porque o que você falou, Fernando, é uma grande verdade. A gente está num estado
que ainda São Paulo, né? Não precisamos nem falar nada. Né? Então, assim, pô, você tem... E outra, internet aqui em algum lugar já é ruim. Você imagina no norte do Goiás, sabe assim? Então, assim, os cartórios são informatizados. Hoje em dia a gente consegue falar, né, um cartório com o outro, mas você vê, eu tenho cliente em Minas Gerais que não tem, você tem que ir lá. A cidadezinha desse tamanho está com problema lá no tal do Chico Mendes, estão querendo pegar tudo da área dele, não deixa ele plantar mais nada. Você não consegue, ainda é telefone, não fala por e-mail. Então, assim, você manter a sua documentação, e isso cabe muito ao sucessor, sabe assim, é importantíssimo ele manter tudo isso em ordem, né? Isso, na verdade, é para todo mundo, mas você manter essa documentação da sua propriedade, até por conta de multa de alta infração ambiental, o CAR, hoje em dia, tem que ter, né, o georreferenciamento, isso não tenha dúvida, porque você pode sofrer qualquer tipo de alta infração, você se defende, você pode ter a visita de um fiscal, você está com tudo certo, não tenha dúvida. E é um empecilho, porque, como você disse, você foi do sistema do mercado financeiro, pelo amor de Deus, você não consegue achar. A matrícula ainda é, né, a divisa da cerca, eles colocam com a árvore, não sei de onde, né, ninguém sabe onde começa, onde termina esse trem. A verdade é essa aí. Tanto que bancos, na grande maioria dele, não pega propriedade rural. Né? Ele não aceita como garantia real a terra. Né? Além de tudo, o problema de invasão, né? Que o banco tem medo e depois não consegue tomar, a gente entra em outra esfera. Mas, assim, a propriedade rural, que é o bem valioso do produtor, ela mesma não serve para, sei lá, dar garantia. O Rogério quer fazer uma pergunta aí, né, Rogério? Aproveita, então, que ainda dá tempo. Na verdade, alguns agradecimentos e algumas coisas, porque nós temos diversas plataformas aqui, né? Tem umas coisas muito curiosas acontecendo. Então, quem está nos ouvindo, né, não pode ficar com o hotel pedindo um livro, saindo fora da tela, voltando. Mas, assim, com a dinâmica, né, de quem pode estar acompanhando em outra plataforma, como o YouTube, Facebook, enfim. E lá em Londrina fazendo todo um esforço aí. Então, muito obrigado pela participação, Fernando Azevedo também. A Maurinho, um abraço, porque lá no comecinho eu não agradeci. Mas eu queria também deixar um abraço também para o Benedetti, para o Jorge Benedetti, amigão nosso lá da Fazenda Benedetti também, que está participando e acompanhando com a gente, assim como a gente citou aqui o professor Geraldo, o professor Ronan também, que são super parceiros aqui. E ao Caio, agradecer ao Caio pela participação e deixar um abraço, que hoje é um dia especial, deixar um abraço pro meu pai, o Gênero, um cara super criativo aí, que hoje é um dia especial para ele, então fica um abração. Era isso, Mauro. Eu tive que mandar os beijos aí, meio que Xuxa. Perfeito. Você lembrou bem, a gente também está sendo ouvido apenas, né? E tem gente que está no rádio e tal. Então, agradecer o Jorge Luiz Benedetti, que me mandou mensagem aqui, a Paula Zarif e também o Luiz Lopes, né, que está parabenizando aqui o Doutor da Roça. Aí a gente também só tem a parabenizar mesmo. Esse bate-papo de hoje aqui trouxe muita informação para a gente. Vamos ver se o Theo William também quer fazer mais uma pergunta, porque vai ser a última de hoje. Na realidade, Amaury, eu gostaria de agradecer muito as pessoas que têm apoiado o nosso projeto. O projeto Sou Negócios, né, está prestes a completar 1 ano, agora em março. Em especial, por exemplo, ao professor Geraldo da FAAGRO, né, que esteve com a gente na semana passada, ao Billy, que agora é nosso parceiro oficial, através da Nova FM, uma rádio fantástica, com uma qualidade musical e de informação incrível. Parabenizar, né, o nosso vovô, aquele cara que, através de seus cabelos brancos, demonstra a sua experiência de vida, que é um marco do Sou Negócios, que é o Amaury, que essa semana fez aniversário. Mas, acima de tudo, e eu não poderia deixar de fazer isso, mais do que um empresário ou um comunicador, eu sou um pai apaixonado. Semana passada foi aniversário do Vitor Hugo, do meu caçula, e por incrível que pareça, essa semana, hoje exatamente, é aniversário do Rico, está fazendo 20 anos, né, o maior presente que Deus me deu na vida, um moleque que me enche de orgulho, e que é por ele e pelo Vitor também, que a gente corre atrás, que a gente faz o que faz. Te amo, Rico, um beijo. Doutor da Roça, um abraço. Rogério, Fernando, um abraço. E até o próximo Sou Negócio.
Muito legal, Theo. Tá vendo? Só gente fina faz aniversário em fevereiro. Beleza. Agradecendo mesmo. Inclusive, mandar um abraço para o Rogério Guimarães também e o Jonas, que fazem parte lá, né? Que são da TV Arts, né? Um abração aqui para os nossos amigos da TV Arts, que muito nos recebe aqui também. Aproveitar, o doutor da Roça, fala um pouquinho aí, que você também tem um canal e também tem programa, né? Aproveita aí, tem os artigos. Então vou fazer uma propaganda. Fala daquele jeito, que o doutor Vamos fazer uma propaganda, então, agora aproveitar. Tá certo que eu não sou muito bom de propaganda, mas na verdade nós lançamos um canal há um mês, né, Luiz? Um mês, né? Mais ou menos um mês atrás no YouTube. Surgiu a ideia, porque, como eu falei lá no começo, a minha intenção é chegar dentro da porteira, né? Então, eu quero utilizar, seja o meio que for, desde um tabloidezinho de cooperativa até o que for para levar essa informação. Então, a gente fez esse canal, se só puder dar um pulinho lá e nem inscrever, né? YouTube inscrever, eu confundo tudo esses trem. Mas vai lá ver e participa, que é bem legal, eu respondo. A gente, todo dia, Billy não tem nem o que falar, né? Billy da Nova é mais do que parceiro e todo dia tem um momento do agronegócio com o doutor da Roça. Eu tenho um áudiozinho lá de 1 minuto e meio, que a gente sempre dá uma dica logo, né? Logo pela manhã eu já mando esse áudio, tá acontecendo alguma coisa, porque eu só dou aquele, sabe? Só joga a isca ali, fala, por favor, produtor, tá tendo um benefício assim, corre lá, vacina para produtor rural, você tem preferência. A gente sempre manda. A TV Arts, eu tenho a agradecer também ao Torrecilas, o Rogério, porque hoje tem um quadro do Doutor da Roça na TV Arts também, Rogério da Gazeta Regional também, tem o Momento do Agronegócio, todo o jornal. Então, assim, eu tenho que só agradecer vocês. O Instagram do Doutor da Roça também está bem agitado aí, eu gosto de gravar algumas coisas mais pessoais, tem o Facebook, é só colocar Doutor da Roça que vai encontrar em algum lugar. Né? Sempre, graças a Deus, a gente está conseguindo levar o trabalho, fazer um trabalho bacana. Tudo que eu quero é realmente deixar um legadozinho aí de alguém que, sabe, não esqueceu do pequeno e médio produtor rural. Agradeço muito a vocês, contem sempre com o doutor da Roça, estou à disposição mesmo, com o maior orgulho eu falo e gosto de participar. E se principalmente tiver viola e cachaça, aí nós vai mesmo. Eu falo. Se na próxima a mulher dá, rapaz, aí convida que nós vai mesmo. E para finalizar, porque se não finalizar desse jeito não sou eu, tchau, obrigado! Muito bom. Com esse bate-papo aqui com o doutor da Roça, o doutor Caius, que é advogado, administrador de empresas também e atua aí no agronegócios. Agradecer o Theo William, o Fernando Azevedo e o Rogério Gomes. O Sou Negócios vai ficando por aqui. E a gente, inscreva-se no canal e acompanhe a gente sempre aqui. Acompanhe todas essas plataformas que a gente falou aqui. Um forte abraço a todos vocês.